sobre discernimento de espíritos. Esse dom é muito importante, né? E tem uma necessidade. Sempre teve na história, né? Com certeza. Mas existe uma necessidade atual nos nossos dias, né? Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento, que é em grego diacrisis, né? Que é a habilidade de discernir ou julgar, né? Há uma variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-las. Então, discernimento de espíritos, né? Pneuma, espíritos, né? Então, habilidade de julgar, né? Capacidade de julgar espíritos, né? Então, entende esse dom como uma introspecção, como visualizar algo interiormente no mundo espiritual, né? Então, esse dom, ele é especificamente ao mundo dos espíritos, né? Toda essa realidade mística, todo esse atuar dos espíritos, né? Esse dom está vinculado forte sobre ele. Só que é o seguinte, esse dom, que é algo que a gente precisa entender, ele atua em diversas maneiras, né? Porque criou uma ideia, esse dom é só para ver demônio, né? O cara tem dom de discernimento espírita, os caras só ver demônio, né? Tá louco. A vida do cara deve ser sombria, né? Para ver diabo, né? Mas não é isso, né? O dom de discernimento de espírito, ele atua nesse ambiente espiritual e ele discerne o Espírito Santo, ele discerne Jesus nas reuniões, ele discerne o atuar do Espírito Santo, né? Os anjos, ele tem um discernimento mais apurado para isso, né? E ao mesmo tempo, ele sabe de espíritos demoníacos, que são os espíritos falsos desses últimos dias, tentando enganar os cristãos, né? Então ele tem esse discernimento. E ele também atua discernindo o espírito humano. Isso é uma coisa que muitas pessoas não falam, né? Sobre o espírito humano. E a gente vai tratar um pouquinho disso. Você vai ver como tem base bíblica para isso, né? Então esses dons caminham nesses três âmbitos, né? Só que é o seguinte, você não pode confundir isso com o discernimento básico de cada cristão. Todo cristão tem um discernimento básico. O que é esse discernimento básico? Você aprende as doutrinas cristãs, as bem-aventuranças, as leis, e por elas você tem um discernimento básico para saber aquilo que está certo ou aquilo que está errado. Você tem esse discernimento básico. Então você vai pegar lá Hebreus 5,14, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o autor de Hebreus fala, e outros textos também, né, que existe um discernimento básico de cada cristão, né? Determinadas atuações que ocorrem no nosso dia a dia, as bem-aventuranças, Mateus 5, 6 e 7, você lê as bem-aventuranças, você tem uma base prática, doutrinária, cristã, para você discernir determinadas coisas, né? Graças a Deus por isso, né? Por isso que você vai ser pai um dia, né? Você vai poder falar para o seu filho, sim ou não, certo ou errado. Baseado no quê? Nas escrituras, no entendimento que Deus te deu. Então, discernimento básico, como que um pastor ou um irmão da igreja, ele atua, ou até irmãos entre irmãos podem corrigir o outro. Eu posso te corrigir porque existe um discernimento básico daquilo que está certo nas escrituras. Então eu corrijo você segundo as escrituras para gerar arrependimento no seu coração e te salvar, você voltar às escrituras. Então, esse discernimento básico, ele leva-nos, né, a estar cada dia amadurecendo diante de Deus, para discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Agora, existe o discernimento, que é o dom de discernimento, né, falado por Paulo, como a gente acabou de ler em 1 Coríntios, né, que esse dom, ele entra numa esfera no âmbito espiritual, ou seja, determinadas ações que estão ocorrendo no nosso meio, não são ações produzidas apenas pelo meio natural, elas não vêm apenas no sentido de consequência natural, porque alguém é rebelde, alguém é maluco, entendeu? Não é por isso. Esse dom, especificamente, ele consegue compreender o que está por trás de determinadas ações que estão ocorrendo dentro da igreja ou ocorrendo aonde nós estamos inseridos,
Entendeu? Então, há pessoas pregando, há pessoas profetizando, há pessoas atuando nos dons, há pessoas fazendo determinadas coisas que estão levando várias pessoas a um convívio, a um segmento. Mas existe um espírito por trás disso. O dom de discernimento de espíritos consegue detectar se esse espírito que está por trás dessas coisas é o Espírito Santo, ou é o espírito enganador, ou é o espírito humano que está gerando todas essas coisas. Está ficando claro, gente? Tá ou não? Tá. Então vamos falar sobre esse espírito enganador, né? Começar por ele, né? João, ele dá um alerta à igreja, mas lembre-se, hein? Pela doutrina de Cristo, nós provamos aquilo que está certo ou errado. Nunca você tira a doutrina e se apega ao dom de discernimento de espíritos. Nunca você faz isso. Pela doutrina, nós estabelecemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. E as escrituras que geram isso, né? Deus estabelece isso, né? A briga dos liberais, né? Os mandamentos de Deus não foram dados por Deus, né? Mas foram se desenvolvendo numa sociedade que necessitava desses mandamentos, né? Então, por que falou para não matar? Porque mata socialmente, dá um caos social. Então, é benéfico falar para não matar. Percebeu? Então é o homem estabelecendo determinadas leis e inventando aquilo que é certo e errado segundo aquilo que ele acredita. Então esse pensamento liberal, né? Mas na verdade não é isso. Na verdade o homem não tem condição nenhuma de criar uma lei que beneficie o outro, porque ele é mau. E tudo aquilo que ele criar vai beneficiar a si mesmo. E Deus interveio na sociedade, criou uma cultura conforme o padrão dele, estabeleceu leis conforme ele é e definiu o bem e o mal. E pelas escrituras e pelo mandamento você consegue estabelecer como se deve viver e como se deve se comportar, porque Deus estabeleceu isso. Então o único que pode estabelecer é Deus. Então as escrituras, elas servem como base. O discernimento de espíritos, ele está fundado nas escrituras para discernir aquilo que está ocorrendo. Então não pode misturar isso, não pode confundir isso, né? Então João, ele fala o que lá? Na carta dele, né? Ele fala para provai os espíritos. Provar ali, no grego, é realmente experimentar. Aí você fala, vou experimentar o Espírito Santo? Não, você vai estar inserido onde ele está. Vai ver o que está acontecendo ali. Se você está numa igreja, numa congregação, qualquer local, você não tem que ter aquele posicionamento, não, vou sair de lá porque está tudo contaminado. Você está no ambiente. Irmãos, luz é mais forte que trevas. Não é a gente que corre, ele que corre. Qualquer lugar que você estiver, onde houver escuridão, quando você acende uma luz, a escuridão se vai. Porque a luz é mais forte. Então a luz não corre das trevas. O Espírito de engano que corre da gente. Então a gente precisa compreender isso, né? Então, João fala, provai os Espíritos. Então o que ele está querendo dizer? No lugar onde vocês estão inseridos, no ambiente onde vocês estão, a igreja que vocês estão, você deve protegê-la. Proteja a igreja onde você está. Proteja o ambiente onde você está. Então prove o Espírito, prove o que está acontecendo ali, para você ter um discernimento para saber o que está ocorrendo. Então, o primeiro ponto é o espírito enganador. Como o espírito enganador atua? Ele sempre vai atuar da mesma forma que ele atuou com Adão e Eva. Lembra a serpente que ela falou para Eva? Come o fruto, quando você comer, você vai ser Deus, conhecedores do bem e do mal. O que estava no fundo ali? Vocês não precisaram mais dele. Vocês podem ser independentes. Sabia? Na nossa natureza existe uma coisa que é querermos ser independentes. Em qualquer área da sua vida, você sempre vai querer ser independente.
você vai querer fazer as coisas sem pedir permissão para alguém maior do que você. Às vezes as pessoas, acho que você já deve ter se perguntado, mas por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Se não tivesse a árvore lá, não teria problema, não é? Não comia do fruto, não ia fazer coisa errada, e nós hoje estaríamos lá no jardim, comendo, bebendo, fruta, não precisa nem de conferência, Deus estava lá, entendeu? Já se perguntou isso? Por que Deus colocou? Porque o homem precisa de coisas visíveis que o limitam. Então o homem precisa que algo, algum lugar, fale assim, isso aqui você não pode. O que quebra nele é a independência. Como assim não posso? Porque você é um ser criado, não existe alguém maior do que você. O que o diabo faz? Ele vem e quebra essa ideia. Você pode sim, come fruto. Vai lá comer. E se você comer, você vai ser igual a ele. E você não precisa mais pedir permissão. O espírito de engano sempre vai atuar dessa forma. Ele vai entrar em determinados contextos que ele vai querer trazer sempre essa mesma ideologia, sempre essa mesma estrutura de pensamento, levando você a ser independente de Deus. Vamos trabalhar com isso para a gente entender um pouco mais, né? Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, 3, né? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sempre o espírito de engano vai fazer isso, querer que uma igreja ou determinados irmãos se tornem independentes da graça salvadora de Cristo, daquilo que Ele nos providenciou. E ele sempre vai caminhar por esse lado, né? Então, 2 Coríntios 2:11, Paulo fala: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo fala isso, né? Para a gente ficar esperto com isso, né? Então você vai pegar Davi e aquela situação que ocorreu com ele, né? Duas passagens são levadas, 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21:1. Na passagem de Samuel fala que tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel. Mas na passagem de 1 Crônicas 21:1 fala assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E foi aquela questão que as pessoas começaram a morrer porque Davi fez isso. Qual era a atitude de Davi aqui? Ele era um rei totalmente dependente de Deus, mas Satanás incita ele a sair dessa dependência e ter uma atitude independente. Então ele vai e faz a contagem do povo. Satanás o incita a fazer isso. E quando ele faz isso, Deus libera a ira sobre o povo de Israel. Então o espírito de engano sempre vai atuar dessa maneira no contexto da igreja, no contexto dos irmãos, né? Ele vai agir de maneiras em que vai querer fazer com que você se torne ou tenha atitudes independentes daquilo que Deus deseja fazer. Então, um texto bem conhecido é o de 2 Coríntios 11:14, né? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, ele sempre vai atuar dessa forma. E qual é a outra forma que esse espírito começa a atuar dentro da igreja? Ele gera misturas. Você vai pegar o exemplo do profeta Balaão. O que Balaão fez? Foi contratado por um rei para profetizar maldições em Israel. Irmãos, lembre-se, a figura do profeta é uma figura exclusiva da nação de Israel. Você vai ver focos de adivinhos ou outras coisas em outras nações, mas a figura do profeta é uma figura específica da nação de Israel. E quando você pega a figura de Balaão, que não pertence à nação de Israel,
mas ele caminha por esses ambientes místicos. Lembra que eu te falei que esse ambiente místico não é um ambiente explorado pela igreja, não é liberado para explorar. E Balaão, ele caminhava nesses ambientes fora do contexto de Israel, por isso que ele caminha por um ambiente onde ele não tem respeito pelas leis de Israel, né? Mas ele tem respeito por uma autoridade maior, porque quando ele vai profetizar maldição, Deus fala, você não vai profetizar maldição, você vai profetizar a bênção. E ele profetiza a bênção, mas Balaão, ele é misturado, ele não consegue profetizar maldições, mas o que ele faz? Ele pega um monte de mulher prostitutas e envia em Israel e prostitui os filhos de Israel. Deus vem cair. Isso que o espírito de engano faz. Ele mistura. Então, quando ele chega num determinado contexto ou igreja, ele quer misturar o que está ocorrendo ali de profético. Ele vai misturar. E uma das maneiras de misturar é ele gerar esses pecados, inserindo nesse contexto. Irmãos, onde tiver milagres, curas, esse monte de coisa, mas se você notar que existem pecados sexuais ali no meio, pode ter certeza, existe espírito de engano. Sempre quando houve espírito de engano em Israel, esses pecados estavam inseridos. Sempre. Os textos de Balaão, né? Números 31:16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Depois você vai pegar Oséias, né? Oséias 5:4, 4:12, fala assim: o meu povo consulta seu pedaço de madeiro e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de luxúria, que pode ser um espírito de prostituição, os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oséias 5:4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. Então, o espírito de engano vai sempre querer misturar no povo de Deus. O profético, ele tem fidelidade com a santidade. Lembra quando eu falei sobre o Levíticos, sobre as leis, né? As leis de religião, que elas estão inseridas socialmente. O profético, ele tem fidelidade com isso, com essa tradição do amado, né? Com essa tradição e cultura do reino. Então a fidelidade dele é com isso. O espírito do engano quer quebrar essa fidelidade no coração do profeta. Quando ele quebra isso, ele implanta essas misturas no meio do povo de Deus. E essas misturas, elas podem ocasionar algo terrível. Falando sobre o profeta Micaías, abram a Bíblia aí. 1 Reis 22:19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Ele viu no âmbito espiritual, pelo discernimento de espíritos, ele caminha nessa esfera, ele vê o mundo espiritual, ele discerne o mundo espiritual, né? Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Dessa forma caminha o dom de discernimento de espíritos. Ele vê. Vamos continuar o texto. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia dessa maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o que? Respondeu: sairei e serei espírito mentiroso de todos os profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerá. Sai e faz assim. Então você vai ver o rei Acabe, muitos profetas profetizando mentira, e Micaías vê o que está por trás dessas profecias. O espírito mentiroso que sai e está na boca daqueles profetas. Percebe, irmãos?
Pessoas podem profetizar, mas quem está por trás é o espírito de mentira, é o espírito de engano. E aquele que tem discernimento de espíritos, ele vê essas coisas, ele consegue captar essas coisas, né? Então esse dom, ele é essencial para os nossos dias, né? Então você vai pegar Davi, né? Quando ele foi ungido, né? Ele foi ungido rei de Israel. A Bíblia fala assim, 1 Samuel 16:13: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Naquele dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor. Aí olha o contraste com o rei de Israel, no caso era Saul, né? 1 Reis 16:14: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Um espírito de engano, ele pode atuar em determinadas pessoas, determinados líderes, determinados irmãos, enganando e querendo enganar o povo de Deus, né? Jesus disse que há espíritos imundos, né? Mateus capítulo 12, 43 ao 45, bem conhecido, né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, tendo voltado, encontra vazia. Então leva consigo outros 7, né? Então esses espíritos, eles acabam procurando muitas coisas, né? Tentando enganar. Paulo fala nos últimos dias sobre esses espíritos, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então Paulo fala nos últimos dias que essas coisas elas seriam mais fortes, né? Esses espíritos enganadores, eles estariam atuando, né? Só que lembre o seguinte, né? Ensinos de demônios. Você já viu um demônio subir no altar e começar a ensinar? O chifrão. Abra a Bíblia, irmão. Ensinar vocês. É isso? Quem é que ensina? O falso. Com o quê? A Bíblia. Deturpado. Satanás citou o que para Jesus? A Bíblia. Deturpado. Então o espírito de engano usa a Bíblia de maneira errada. Ele usa as escrituras de maneira errada, mas por trás é um espírito de engano, e na frente existe a figura do profeta falso. Então o dom de discernimento capta o que está por detrás, irmãos. Ele consegue captar o que está por detrás, né? 1 Timóteo 4:2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a mente, né? A própria consciência. Pessoas que estão com a mente cauterizada, né? Que acabam sendo usadas por isso. Acho que ficou claro o espírito de engano, né? Vamos falar agora sobre o espírito humano, que é uma coisa bem forte, né? 2 Coríntios 11:14, que a gente falou, né? Que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? Agora, eu quero que você abra em 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Impureza é contaminação, né? Tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então existem algumas linhas no que aprendemos, e sempre separa, né? O corpo, alma e espírito, né? Então a gente sempre aprendeu o seguinte, né? O corpo, você come, bebe, come tropeiro, e braço e mão. Alma são os desejos e as emoções, você é escravo dos desejos. O espírito te liga a Deus. O espírito está limpo, a alma está suja e o corpo está precisando de redenção. E sempre aprendeu isso, né? Mas esse texto de Paulo fala que o espírito está imundo. E não é o espírito mau, é o
o espírito do homem. E ele fala: purifique esse espírito, porque ele está sujo. Então, existem, três linhas de grande discussão, que é a tricotomia, a dicotomia e a holística. Tricotomia define o homem, corpo, alma e espírito. A dicotomia faz o espírito e a alma ser uma coisa só, e aí tem o corpo. A holística cansou de discutir, juntou tudo. Corpo, alma e espírito é tudo junto. Para de separar essas coisas, dá uma discussão. Mas a questão, irmãos, é que Paulo fala nesse texto, 2 Coríntios 7:1, que o espírito estava sujo. Mas olha o que Paulo fala lá em capítulo 11, versículo 13. Começou a haver no meio da igreja apóstolos falsos, que estavam falando coisas que Paulo não estava falando. Então, 2 Coríntios 11:13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Mas puxa os versículos anteriores, ali no versículo 3, fala assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza de Cristo. Aí vem o versículo 4: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais, olha aí, espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado. Paulo está falando que aqueles homens tinham um espírito diferente com o espírito que ele ensinava. Os falsos profetas, os falsos apóstolos, eles estavam com um espírito diferente. Vamos caminhar mais. Você vai pegar Lucas capítulo 9, 54 ao 55, quando Jesus fala com os seus discípulos, que eles estão lá assim e tal: Jesus, manda fogo do céu aí, mata esses caras tudo aí, resolve esse negócio aí, Lucas 9, 54, 55, fala assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para nos consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Números 13. Moisés manda os espias olharem para Canaã. Para quê? O que Moisés mandou eles lá? Para eles olharem a terra e falarem assim: é nossa, é nossa, é nossa. Qual foi o discurso deles? Não. Os caras lá são muito grandes, não dá, não vamos conquistar a terra. O discurso desses homens praticamente matou uma geração. Olha lá o discurso deles, Números 13, versículo 27 e 28. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviasse, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. O discurso deles não gerou esperança em Israel, gerou desânimo. O discurso deles matou uma geração, porque a partir dali Deus falou assim: ninguém entra na terra, a não ser Josué e Caleb. Esses homens trouxeram, irmãos, um espírito de rebeldia naquele lugar, um espírito de descrença com aquilo que Deus estava fazendo. Pessoas que foram enviados, não era qualquer um que seria enviado para a terra de Canaã, eram pessoas escolhidas dentro do povo, pessoas que eram honradas dentro do povo, que eles possuíam um discurso forte dentro da sociedade, que aquilo que eles falavam gerava um ar de responsabilidade. Aquilo que ele está falando é uma coisa boa. Então, em toda a comunidade existe isso. Na comunidade existem pessoas que têm palavra forte, discurso forte. O que ele fala, as pessoas param. Esses homens eram homens que tinham esse peso de discurso na nação de Israel, e eles foram levados, e quando eles voltaram, eles trouxeram essa palavra errada. Mas olha que Deus fala de Caleb, Números 14, 24.
Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, havia outro espírito em Caleb. Percebe, irmãos? Às vezes, não são espíritos malignos trazendo determinadas coisas dentro da igreja. É o próprio espírito humano sujo de determinadas pessoas que trazem essa rebeldia dentro da igreja. Quando uma pessoa fala uma fofoca dentro de uma comunidade, ela espalha. Muitas vezes não é espírito enganador, é o espírito da pessoa suja, como Paulo fala, espalhando e destruindo a comunidade. Dissimulação, facção. Então essa dissimulação, facção, não é espírito imundo, porque o espírito imundo, ele atua muito na base dos milagres, na operação dos dons, ele mistura as coisas, mas essas atuações, muitas vezes é o espírito sujo do homem, e o discernimento de espírito capta isso aí. Vamos orar, irmãos, para expulsar o espírito de fofoca. Não, vamos chegar naquele irmão, porque Deus está me discernindo que é ele. Assim, é você. Estou apontando você, mas não é você. Estou te usando como exemplo. É você. O discernimento do espírito capta assim. Pecados, irmãos. Pecado é uma coisa grave. Sabe por quê? Não é grave para Deus, porque Deus já resolveu isso. Deus já resolveu o pecado. Isso já morreu na cruz. Já está resolvido. Nós que ficamos lembrando sempre, teimando sempre. Deus já resolveu. Mas determinados pecados confessados na igreja, ou para determinados irmãos, se uma pessoa tem um espírito ruim, esse espírito imundo, sujo, ele pega o pecado e espalha na congregação. E não é demônio, não. É a pessoa com o espírito ruim que dá abertura para a cabeça. Exatamente. Mas você está entendendo essa diferença? Sim. Ele dá abertura, mas o espírito dele é ruim. E o discernimento do espírito, ele tem esse discernimento do espírito da pessoa. Entendeu? Então o espírito de engano e o dom de discernimento de espíritos, ele atua nesse âmbito, né? Ele capta o espírito de engano, que muitas vezes atuam determinados líderes ou determinadas pessoas com dons, né? Para fazer coisas erradas, mas eles também atuam em determinadas pessoas que estão com esse espírito rebelde, eles acabam manifestando isso diante da comunidade, né? Então, os espias voltaram com um discurso e eles afetaram uma nação, eles afetaram uma geração, e muitas pessoas foram mortas ali. Então eles receberam aquele espírito de rebeldia. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, porque às vezes determinadas pessoas, elas começam a falar ou espalhar determinadas coisas dentro da congregação ou em qualquer uma estrutura social onde você esteja inserido, que esse espírito não é o Espírito Santo, e pode gerar várias coisas. Pode gerar rebeldia, pode gerar facções, brigas, discórdias, né? Derek Prince, ele fala o seguinte, ele fala que uma vez ele estava na igreja, aí uma irmã levantou e profetizou, né? E foi. Aí a profecia se cumpriu na vida do outro irmão, tudo certinho. Aí ele falou, amém, Paulo. No outro culto, a irmã levantou e profetizou para um outro irmão, tudo errado, e falou um monte de coisa errada. Aí ele foi lá e, olha, para, está errado, vai lá, vamos conversar, eu entendi. Aí pessoas chegaram para ele e falaram o seguinte, alguns chegaram para ele e falaram assim, pastor, a irmã profetizou lá, você viu?
é uma bênção, essa irmã é a voz de Deus, está correto, o senhor não pode repreender ela, é certeira aquilo que ela falou. Um outro grupo de pessoas chegou para ele e falou assim: você não vai repreender a irmã lá? A irmã só fala coisa errada, vai lá e repreende ela. Aí o que ele falou? Havia um espírito por detrás disso que gerou briga na igreja, gerou confusão. Entendeu? Então o discernimento do espírito capta isso, e essas coisas geram mesmo, e elas começam a gerar atrito. Irmãos, se uma igreja começa a entrar nos dons e começa a haver confusão, brigas, discórdia, pode ter certeza, tem coisa errada ali. O Espírito Santo gera arrependimento, unidade, união. Os dons geram isso. Quando dons vêm, começa a gerar disputa, facção, briga, esse monte de coisa, o espírito de engano está ali, misturado. Mas lembra, não só o espírito de engano, o espírito humano sujo também está ali, mexendo em toda aquela questão. Quem tem o dom de discernimento de espírito, ele capta esse erro, ele nota essas coisas e acabam discernindo isso, né? Então, feitiçaria, né? A gente conhece aquele texto das Escrituras, olha lá, Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Gálatas 5, 20, né? Está no telão aqui, ó. Não precisa nem abrir a Bíblia. Gálatas 5, 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, né? Então, às vezes a gente olha a feitiçaria e sempre lembra, né? O culto, as bruxas, todo aquele negócio, né? Mas se você pegar dentro da congregação, né? Quando Paulo está falando, ele está falando de um outro sentido, né? Ele está falando que muitas vezes a feitiçaria é a tentativa de controlar as pessoas e levá-las a fazer o que você quiser, utilizando qualquer espírito que não seja o Espírito Santo. Entende? Feitiçaria, na verdade, é um controle em que as pessoas começam a usar o seu poder para controlar outras pessoas. Irmãos, o poder de um líder é muito forte. O poder de um líder é muito forte. Sabe por quê? Aquele que está envolvido na liderança, quando ele começa a se relacionar com as pessoas, principalmente se essas pessoas abriram as suas vidas com ele, confessaram algumas coisas, pecados, torna-se como se fosse uma ligação paterna e ao mesmo tempo espiritual. Por isso que os pastores têm muita influência com os seus liderados, né? Por isso que quando alguém sai de uma igreja, ele nunca às vezes sai de uma maneira tranquila, né? A palavra do pastor acaba sendo forte, se ele abençoa ou se ele não abençoa, acaba sendo forte. Há pessoas que saíram deles há 10 anos estão machucados até hoje, porque existe uma ligação forte. A pessoa que está ali, ela tem uma expectativa com ele, porque aquele líder foi chamado e comissionado a dar alimento espiritual. Então parece que há uma ligação entre a ovelha e o pastor, ou entre aquele o liderado e o seu líder, né? Então, quando esse líder ele está com o espírito sujo, contaminado, ele começa com esse poder a manipular as pessoas. Então ele manipula o espírito das pessoas. Aí é nessa hora que o espírito de engano entra, porque isso é feitiçaria. Eu começo a te controlar. Não sei se você já aconteceu isso com você. Você estava numa igreja, você saiu dela, e o seu líder falou que você nunca se daria bem em algum outro lugar. Isso ficou na sua mente. Ou quando você tentou sair, ele falou assim, te jogou um ar negativo de uma tal forma, você fala, eu não vou sair não, se eu sair, eu vou morrer. Entendeu? Causa prisão. Os líderes começam a aprisionar pessoas. Então esse poder, esse espírito, acaba sendo um espírito de prisão, e acaba sendo uma feitiçaria. O Espírito Santo é libertador. Você não está preso a pessoas, você não é escravo de pessoas, você é livre. Pastores ou líderes, até você, se você lidera outras pessoas, você não tem domínio sobre a vida das pessoas. Elas não são suas, elas são de Deus.
E aqueles que estão envolvidos em liderança gostam disso, sabe por quê? Porque isso é poder. É gostoso, irmãos, alimenta a sua alma quando alguém liga para você para saber o que ela tem que fazer da vida dela, para saber sobre determinadas decisões. Quando essa pessoa confessa os pecados para você, dá um ar de que você é o resgatador, você é o libertador. Se você entra nesse caminho, é um caminho de feitiçaria, porque você começa a controlar as pessoas. Se uma pessoa se torna dependente de você a tal ponto que ela não consegue ser dependente de Deus, você está no lugar de Deus. Feitiçaria é controlar. Nós não somos chamados para controlar as pessoas, nós somos chamados para libertá-las, apresentá-las a Deus. Elas são de Deus. Nós somos como pais, cuidando dos filhos que Ele nos deu. Nós iremos pagar o preço por isso. Nós iremos prestar conta por isso. Então, feitiçaria é controlar as pessoas com qualquer espírito, mas não o Espírito Santo. O Espírito Santo liberta as pessoas. Elas podem estar dentro de uma congregação, elas podem fazer aliança no lugar, mas elas têm liberdade se elas quiserem congregar em outro lugar, se assim o Espírito Santo aprovar. E nós não podemos proibir, ou querer manipular, ou querer aprisionar as pessoas. Nós temos que libertar pessoas. Então, precisamos sempre lembrar disso, né? Então, o dom de discernimento dos espíritos, ele caminha nesse ambiente, né? Ele caminha nesse propósito, discernindo, né? Agora, esse dom também discerne, irmãos, a presença de anjos, né? Na reunião. Quem tem esse dom, ele presencia, e como a gente viu em Micaías, né? Ele vê os anjos, né? E se você tem esse lado místico, que você está vendo anjos na reunião, anjos em outros lugares, você precisa desenvolver isso. Você precisa criar um ambiente onde você pode falar essas coisas, porque não são todas as pessoas que veem isso. E falar, irmãos, às vezes muda o ambiente da reunião. Às vezes você está numa reunião e os irmãos estão lá, vai para lá do que para cá, e achando que Deus está longe, nada está acontecendo. E aí você tem a visão dos anjos, e quando você fala, o cara fala, caramba, o cara está vendo isso aí. Aí ele desperta. Então, pessoas com esse dom são importantes na reunião, no desenvolver dela, no alimentar dela, né? Da igreja e de tudo aquilo que está acontecendo, né? Com a presença de Jesus nas reuniões, né? O discernimento vê isso. Ele sabe onde Jesus está presente, ele sabe onde as coisas estão acontecendo, né? Jesus pode estar tocando pessoas na reunião, irmãos. Pode tocar. E aquele que tem o dom pode chegar e falar assim, cara, eu vi Jesus perto de você e ele estava te tocando. Aí, caramba, eu não senti nada. Então acorda para a vida. Sinta. Entende? Essas coisas são ferramentas preciosas. O dom de discernimento de espírito, ele pode gerar isso. Mas o dom de discernimento de espírito também pode gerar linhas ou ênfases nas reuniões, né? Às vezes, irmãos, podemos estar fazendo cultos aonde estamos felizes, alegres, gritando, cantando, tal, mas talvez naquele momento Deus queira que a igreja se arrependa, chore, que a igreja interceda. Então aquele que tem um discernimento de espírito, ele pode discernir o ambiente, ele pode levar a congregação, irmãos, estou sentindo que Deus quer que a gente ore, chore, interceda por determinadas situações. Então ele muda o ambiente da igreja, ele muda o ambiente daquilo que está ocorrendo. Ou pode ser vice-versa, né? Os irmãos estão em luto com alguma coisa, né? E aí Deus vem alegre, né? Na reunião e muda o contexto dela, né? Então o discernimento espírita, ele pode captar esses ambientes, né? Na reunião. Às vezes você chega numa reunião, já chegou numa reunião, aquele ambiente pesado, né? Nossa, que ambiente pesado, coisa estranha, o que está acontecendo? Você tem que discernir o que está acontecendo, né? Já houveram casos do ambiente estar pesado porque havia um irmão que estava enfermo. E aí, enquanto não oraram por esse irmão que estava enfermo, o ambiente ficou pesado. Então esse irmão discerniu, falou assim, tem alguém com problema em tal área aqui. E aí pegaram a pessoa e oraram por essa pessoa. E aí quando oraram, o ambiente mudou, porque a pessoa começou a se sentir melhor, o ambiente da reunião mudou. Então, são discernimentos que acabam ocorrendo sobre o que Deus quer fazer no lugar, o que o Espírito Santo quer fazer no lugar. Então, às vezes a gente tem aquela igreja que é metódica, né? Muito metódica, né?
Começou 7h30, tem três louvor, ministração de dízimo, aparece o pastor, a mesma gravata de sempre, prega, acaba o culto, vai embora para casa. Então esse modelo que muitas vezes a gente persiste, né? O Espírito Santo pode aparecer, né? E o dom de discernimento pode gerar uma mudança, né? Eu não quero hoje que vocês façam isso, quero que vocês façam outras coisas, né? Quero que vocês chorem, cantem na minha presença, né? Quero só pregação. Então pode mudar o ambiente, né? Então você que tem esse discernimento, né, na sua vida, esteja sensível a isso, né? Abra, tenha abertura para isso e não tenha medo, né? Converse com as pessoas, trabalhe na igreja